Olá, dois ou mais, tudo bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a nossa reflexão é semelhante à de ontem, porém num contexto completamente diferente. Se você analisar o evangelho da terça-feira da Semana Santa e da quarta-feira da Semana Santa, os dois falam sobre essa ceia onde Jesus está com todos os discípulos reunidos e ele revela que ele vai ser traído. No dia de ontem, o destaque ele foi muito dado para três personagens de forma específica, que foi Judas, São João e São Pedro. Se você não assistiu, dá para você assistir aqui no canal. E hoje, apesar da gente ainda estar nessa temática da traição, a gente coloca como personagem principal Judas indo até o Sinédrio e ele mesmo oferecendo Jesus. Então, diferente do que a maioria das pessoas imagina, Judas estava ali vivendo e o Sinédrio procurou ele, ofereceu e ele ficou tentado com a oferta. Não foi isso que aconteceu. O Evangelho nos mostra que foi ele quem foi atrás do Sinédrio para que ele pudesse oferecer Jesus e ver quanto que ele ganharia por isso, tá? Por que ele chegou a esse ponto? Se ele passou todo o tempo junto com Jesus, ouvindo as pregações, vendo alguns milagres, Claro que durante o início das passagens, Judas não é citado, ele é citado mais no final. Então a gente não consegue entender qual momento desses 3 anos da peregrinação de Jesus foi que Judas começou a participar do grupo. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse participado por um dia, por uma semana com Jesus, ele já poderia ter uma chance extraordinária de mudar o seu coração. Mas mesmo assim, Judas, talvez não, com certeza se aproximou de Jesus pelo motivo errado. E hoje eu estou aqui para a gente ter um papo muito adulto sobre a fé, tá? Porque nós consideramos Jesus, Deus, como um Deus pagão, que é um Deus que dava o que a gente queria de acordo com as ofertas que a gente fazia, tá? Por isso que hoje em dia a gente não oferta mais nada para Deus, não mata um cordeiro, não mata um bezerro, não mata uma galinha como era feito antigamente, que tinham ofertas sendo feitas. Porém, hoje ainda existe algumas religiões onde as pessoas fazem essa oferta, eles matam esses animais para dizer, ou fazem algum tipo de ritual para que simbolize, eu estou fazendo isso, então de volta eu quero isso. Não. Com o nosso Deus não tem barganha, não tem troca. Ele nos faz uma proposta, venha e siga-me. E se a gente perguntar, mas o que a gente vai ter de bom? Ele vai falar assim, olhe para a vida dos santos, principalmente os apóstolos. Eles foram perseguidos, apedrejados, esfolados, crucificados. Então Jesus nunca mentiu para nós. Ele nunca nos disse que se nós seguirmos ele, nós vamos ter uma vida maravilhosa, cheia de coisas boas, livre de doença e perseguição. Não, muito pelo contrário. Ele mostra com o exemplo próprio dele que o caminho de Cristo é um caminho de cruz. Mas que depois dessa cruz vem a ressurreição, e aí sim é a nossa glória eterna. É que na nossa mente humana e pequena, esses 80 anos de vida que a gente passa é uma coisa, nossa, é muito tempo, eu quero ter uma vida boa, mas esses 80 anos comparado ao tempo que a gente vai passar com Jesus é nada, é um sopro, é um estalar de dedos. Porque a eternidade, a partir do momento que a gente morrer, tiver o nosso julgamento e for estar com Deus, a gente vai olhar para essa vida aqui na Terra e a gente vai falar, cara, passou em 1 segundo, não durou nada. E o problema é que muitas pessoas trocaram prazeres dessa vida por essa presença que poderia ter eternamente. E nesse caso, Judas, ele está ali revoltado nesse momento porque ele queria realmente que Jesus fosse um Deus de troca. Já que eu estou aqui te seguindo, caminhando com você, ouvindo sua palavra, eu quero ter dinheiro, quero ter posse, quero ter palavra, quero ter poder. E nada disso foi entregue. Na verdade, era só uma promessa sobre uma vida que ia chegar só depois da morte. Isso foi causando um pouco de revolta nele, Até o evangelho que a gente leu na segunda-feira, quando Jesus tem os seus pés perfumados com um perfume tão caro, ele enxerga como desperdício e com certeza vários outros momentos ele foi ficando possesso de raiva de ver que aquilo que ele queria na verdade estava sendo desperdiçado, talvez, que era o dinheiro. Então no momento onde ele estava no ápice ali de raiva, ele vai até o Sinédrio e pergunta o que ele pode ter em troca de entregar Jesus. E o curioso é que o valor que é entregue, ele não é só simbólico, ele não é descartável, mas sim é muito importante entender que esse valor das 30 moedas de prata,
que era mais ou menos um saquinho ali, ó, era mais ou menos assim, tá? Que eles amarravam na cintura e eles iam para o lugar, era como se fosse a carteira deles, uma sacolinha de moedas, né? Tinha moedas de prata, moedas de ouro, talentos. Então, quando ele oferece 30 moedas de prata, esse é o valor exatamente de um escravo naquela época. Então, Jesus foi entregue como um escravo, foi vendido como se fosse um escravo, como se fosse qualquer coisa, né? Claro, Jesus não deveria ser vendido por valor nenhum, mas o valor ter sido o mesmo de um escravo já mostra ainda mais esse excesso de humildade que Deus tem quando ele se coloca na nossa presença. Então, por um preço de um escravo, Jesus, ele é entregue, tá? E se a gente trazer para a nossa linguagem hoje, como eu falei para vocês, o Evangelho, ele nos busca levar para dentro dessa passagem. Pelo que nós trocaríamos Jesus, tá? E quando eu faço essa pergunta, talvez venha claramente na sua cabeça, não, eu não trocaria Jesus por nada, eu jamais faria isso. Mas aqui, Judas trocou pelas moedas de prata. Nós trocamos pelos pecados. Cada vez que a gente peca, a gente está falando, bom, eu estou preferindo isso do que estar na presença de Jesus. Por isso que a gente precisa depois se confessar para a gente estar de novo em comunhão com Jesus. Escolhi o pecado, então eu escolhi não estar em comunhão com Jesus. É difícil, é dolorido, tem que ter muita maturidade para a gente entender disso e não ficar revoltado, mas é verdade. Cada vez que a gente peca, cada vez que a gente cede por uma vontade, que a gente sabe que não é aquilo que Deus quer para nós estamos trocando Jesus por moedas. Por isso que hoje é um dia muito especial para você se confessar, para você poder participar amanhã da Quinta-feira Santa de forma plena, né? A instituição da Eucaristia, a instituição da primeira missa, o convite dos discípulos a serem sacerdotes, um momento tão importante, talvez uma das comunhões mais importantes do ano, seria importante que hoje você se confessasse, para que você possa dizer, Jesus, em alguns momentos eu até te troquei por algo que eu almejava, mas agora eu me arrependo e eu quero estar de volta. Eu, Brian, posso estar errado, vamos descobrir o que outros teólogos falam sobre isso, mas eu acredito que se ao invés de Judas ter se matado, ele tivesse procurado Jesus, nem que fosse na cruz, lá crucificado, morrendo, e ele tivesse suplicado por perdão, eu acredito que ele teria sido perdoado e que talvez hoje ele fosse uma pessoa lembrada de uma forma completamente diferente. Alguém que errou, que pecou, que fez o pior mal acontecer com Jesus, mas mesmo assim se arrependeu e pediu perdão. Então, a gente pode até cair, pessoal. Isso é normal. A gente cai o tempo inteiro. O que a gente não pode é continuar no chão, continuar no erro. E sim, se aproximar novamente de Jesus, pedir perdão e querer caminhar com Ele. Então, se você conseguir se confessar hoje com o sacerdote, vai ser ótimo para você poder viver o tríduo pascal da melhor forma. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma ótima quarta-feira da Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã tem mais vídeo. Fica por aqui, hein?